Evangelho, somos todos sensíveis em diferentes graus. Preparação. O silêncio da casa tem um som próprio quando a atenção repousa sobre ele. Há pequenos ruídos que sempre estiveram ali, o leve deslocar do ar, o som distante de algo que acontece fora, o pulsar quase imperceptível do próprio corpo. Quando a mente desacelera, esses detalhes deixam de ser ruído e passam a ser presença. É nesse espaço, entre um pensamento e outro, que algo se revela com mais clareza. Uma percepção sutil, quase tímida, que não invade, apenas se oferece. E é nesse ponto que muitos se surpreendem ao perceber que aquilo que julgavam inexistente sempre esteve ali, aguardando reconhecimento. Prece de Abertura. Senhor Deus, fonte de toda vida e inteligência, Jesus, guia e modelo seguro de nossos caminhos, e a equipe espiritual que sustenta este momento, agradecemos pela oportunidade de parar, de refletir e de aprender. Que possamos, neste instante, aquietar o pensamento e abrir o entendimento, não apenas para ouvir, mas para compreender. Que o ambiente se harmonize, que nossas percepções se ampliem com equilíbrio e que este estudo se faça com respeito, lucidez e sinceridade. Está aberto o trabalho de Evangelho no lar de hoje. Leitura. A doutrina espírita esclarece que o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual faz parte da ordem natural das coisas, não sendo fenômeno extraordinário, mas expressão de uma lei universal. Se os espíritos existem, se pensam e atuam, e se o ser humano possui natureza espiritual, torna-se lógico admitir que haja formas de relação entre esses dois planos. Essa relação, entretanto, não ocorre de maneira uniforme, pois cada indivíduo apresenta diferentes graus de sensibilidade, conforme seu desenvolvimento moral, intelectual e suas disposições íntimas. Assim, a mediunidade pode ser compreendida como uma faculdade inerente ao ser humano, manifestando-se em níveis variados, desde percepções sutis até formas mais evidentes de comunicação. Reflexão. Quando se fala em mediunidade, muitos ainda imaginam algo distante, reservado a poucos, quase como um privilégio raro ou uma condição excepcional. Essa ideia cria uma separação que não corresponde à realidade observada. O que existe na prática é uma capacidade distribuída de maneira ampla, com intensidades diferentes, tal como ocorre com tantas outras faculdades humanas. Observamos, então, que há pessoas que percebem o ambiente com maior profundidade, captam nuances emocionais com facilidade, sentem alterações de clima psicológico sem que nada seja dito. Outras notam intuições repentinas, ideias que surgem prontas, como se viessem de um lugar que não passa pelo raciocínio linear. Há ainda aquelas que, diante de determinadas situações, experimentam uma espécie de sensibilidade ampliada, como se estivessem mais abertas ao que as rodeia. Essas manifestações, muitas vezes interpretadas como meramente emocionais ou subjetivas, podem ser compreendidas como expressões iniciais de uma faculdade mais ampla. A experiência demonstra que a mediunidade não começa no fenômeno ostensivo, mas na percepção. Ela nasce na forma como sentimos, interpretamos e reagimos ao que nos cerca. É nesse ponto que o entendimento se aprofunda. A sensibilidade não é, por si só, um problema, tampouco uma vantagem automática. Ela representa uma possibilidade. Uma porta que pode ser aberta com equilíbrio ou mantida fechada por receio, desconhecimento ou uso inadequado. Quando não compreendida, essa sensibilidade pode gerar confusão. A pessoa sente mais, percebe mais, mas não sabe o que fazer com isso. O ambiente a influencia com facilidade, as emoções alheias parecem misturar-se às próprias, e o resultado é um estado de desgaste ou desorientação. Nesse cenário, o desconhecimento transforma uma faculdade natural em fonte de desconforto. Quando compreendida, porém, a mesma sensibilidade se organiza.
O indivíduo aprende a diferenciar o que é próprio do que é externo, desenvolve discernimento, fortalece o equilíbrio emocional e passa a utilizar essa capacidade como instrumento de crescimento. O que antes parecia excesso, torna-se direção. A educação dessa faculdade segue princípios semelhantes aos de qualquer outro desenvolvimento humano. Ninguém nasce sabendo organizar pensamentos complexos, dominar uma arte ou conduzir emoções com clareza. Há um processo, um aprendizado gradual, que envolve observação, prática e, sobretudo, disciplina interior. No campo da mediunidade, esse processo exige cuidado especial com o estado íntimo. A qualidade da percepção está diretamente ligada à qualidade do pensamento. Quanto mais desordenada a mente, mais confusas tendem a ser as impressões. Quanto mais equilibrado o interior, mais nítida se torna a percepção. A experiência cotidiana confirma isso. Em momentos de irritação, medo ou ansiedade, tudo parece distorcido. A interpretação dos fatos se altera, as conclusões se tornam precipitadas. Já em estados de calma e lucidez, a mesma realidade se apresenta com maior clareza. O que muda não é o mundo externo, mas a forma como o percebemos. Aplicando esse princípio, compreendemos que o desenvolvimento mediúnico não está centrado no fenômeno, mas no indivíduo. Não se trata de buscar experiências, mas de construir condições internas que permitam perceber com equilíbrio. Esse entendimento desloca o foco. Em vez de perguntar se alguém possui mediunidade, a questão passa a ser: em que grau essa sensibilidade se manifesta e como ela está sendo conduzida? A resposta, muitas vezes, está nas pequenas atitudes do dia a dia, na forma como se lida com os próprios pensamentos, na maneira como se reage às dificuldades, na disposição para aprender e ajustar-se. A mediunidade, nesse contexto, deixa de ser um evento isolado e passa a integrar a vida como um todo. Observamos, então, que não há necessidade de pressa. O desenvolvimento ocorre no ritmo de cada um, conforme sua maturidade e preparo. Forçar experiências, buscar resultados imediatos ou alimentar expectativas excessivas tende a gerar mais confusão do que esclarecimento. Por outro lado, ignorar completamente a própria sensibilidade também não resolve. Aquilo que faz parte da natureza do ser continuará se manifestando, de uma forma ou de outra. O caminho mais equilibrado está no conhecimento, na observação e no uso consciente dessa capacidade. A mediunidade vista dessa forma deixa de ser motivo de receio ou fascínio e passa a ser compreendida como uma ferramenta. Uma possibilidade de ampliar a percepção da realidade, desde que conduzida com responsabilidade. E, ao final, o entendimento se torna simples. Todos somos sensíveis, em diferentes graus. Essa sensibilidade pode permanecer dispersa ou ser organizada. Pode gerar desconforto ou crescimento. O que define o resultado não é a existência da faculdade, mas a forma como ela é vivida. Prece de irradiação. Senhor Deus, agradecemos pela presença espiritual que sustenta este momento, pela oportunidade de compreender um pouco mais sobre nós mesmos e pelas luzes que nos alcançam mesmo quando ainda não sabemos nomeá-las. Pedimos que a equipe espiritual aqui presente acolha e encaminhe, com respeito e cuidado, os irmãos desencarnados que porventura estejam neste ambiente, para que possam seguir sua jornada com amparo e esclarecimento. Que esta casa seja envolvida em serenidade, que cada pessoa aqui presente encontre equilíbrio em seus pensamentos, e que a sensibilidade que possuímos seja conduzida com responsabilidade e paz. Que nossos animais, companheiros silenciosos de caminhada, também recebam essa vibração de cuidado e proteção. Como exercício para a semana, que possamos observar nossas percepções sem julgamento, apenas reconhecendo o que sentimos, organizando o pensamento e buscando agir com mais consciência em cada situação. Que assim seja. Encerramento. Com serenidade e gratidão, finalizamos este momento de reflexão. Está encerrado o trabalho de Evangelho no Lar de hoje.